em que momento que você despertou? Porque você entrou com 11, você saiu mais ou menos com 17, com 20 estava ligado ao movimento ainda. Você que enxergou, começou a enxergar que você estava sendo usado? Foram teus pais? Como que aconteceu aí essa abertura de visão? Eu fui para a cidade trabalhar e ao chegar na cidade trabalhar, eu comprei minha primeira bicicleta. E aí eu conto que realmente eu fui liberto pela carteira de trabalho, né? O início da minha libertação. Porque eu sou um jovem, comprei ali uma bicicleta nova, né? Minha primeira conquista ali na cidade. E eu percebo que o socialismo não faz sentido, porque eu via colegas meus, amigos meus, que não davam um terço do gás, da energia para trabalhar e conquistar algo como eu realmente me dispunha ali a conquistar alguma coisa. Então eu compro aquela bicicleta e eu falo, cara, eu não quero dividir essa bicicleta com ninguém. Então começam a cair ali as minhas escamas, só que a minha libertação plenamente ela se deu quando eu venho para a cidade de Anápolis, Goiás, onde eu moro hoje, me casei, constituí família. E aqui eu comecei a fazer um seminário teológico, né, para aprender a Bíblia Sagrada. E ao estudar a Bíblia Sagrada, vem também um movimento, né, bolsonarista chegando, um movimento conservador nascendo no Brasil, e essas duas coisas me fizeram olhar pelo prisma de que eu não sou de esquerda, porque eles são contra a família, eu sou a favor da família, eles são contra a vida, eu sou a favor da vida, né? Eles são a favor da ideologia de gênero e dessas coisas. Eu começo a olhar para a escritura e falar, cara, essas ideologias que eu aprendi do MST são anticristãs. Então, entre ficar com a minha fé cristã e com as ideologias do MST, eu vou ficar com a Bíblia, vou ficar com Cristo. E aí eu começo a realmente entender tudo isso quando eu começo a estudar sobre política. E finalmente a minha história acaba tomando proporção pública em 2022, no 7 de setembro. O presidente Bolsonaro me convida ao Palácio da Alvorada, né, decide me dar voz. A gente divulgou um vídeo falando sobre as escrituras, né, mais de 420 mil títulos de terra. Isso se torna cada vez mais viral. Então as portas da política se abriram para mim porque as pessoas viram a importância da minha denúncia. E cada vez mais que eu percebi o quão importante era eu falar sobre isso, eu fui entendendo o meu propósito de vida e hoje eu descobri que o meu propósito foi ter vivido isso para poder denunciar para as pessoas. E aí a gente está publicando livros, estamos aqui, por exemplo, num dos maiores canais de comunicação que realmente transmitem a verdade, que é a Revista Oeste, que é a Força do Agro. Então, esse é o meu propósito, estar aqui hoje conversando com vocês, expondo a verdadeira face desse movimento, tem sido o meu propósito, e eu sou muito grato, mais uma vez, foi providência divina toda essa libertação que eu tive. E a esquerda defende a liberdade, mas que liberdade é essa que priva as pessoas, que tira o livre arbítrio das pessoas, pelo que você está colocando aqui no movimento? Como que agem os líderes aí? O Stedley, ele aparece ali nos acampamentos? Ou é só o pessoal dele que está aí controlando aquela... Desculpa o termo, mas controlando uma boiada, né? Porque as pessoas aí não têm liberdade para nada. A esquerda tem a vantagem, se é que pode chamar de vantagem, da hipocrisia, né? Então eles conseguem muito bem pregar uma coisa e viver uma coisa completamente diferente. Então os líderes do movimento têm na ponta da língua a narrativa da justiça social, mas andam com iPhone na mão, Hilux, apartamento de luxo, viagens caras, né, palestrando em vários lugares, roupas de marca, enquanto as pessoas que estão sob a tutela desse movimento são pessoas que estão ali lutando para a sobrevivência. Então, uma das coisas que mais me indigna é justamente essa hipocrisia da esquerda. Eles têm o discurso na ponta da língua contra o empresário, contra os capitalistas, contra o que eles chamam de grandes latifundiários, quando na verdade a comida que está no prato deles, quem produz é o agronegócio. Quando na verdade o iPhone que está na mão deles, quem produziu foi o capitalismo, né? E quando na verdade a gente percebe que é socialismo para vocês, mas capitalismo para mim. Os verdadeiros comunistas, socialistas, Joyce, eles nunca são contra o capitalismo. Afinal, eles precisam do capitalismo, né? Só que eles querem esse capitalismo para aquele 1%, meio por cento da população que compõe a elite intelectual do MST. Então, uma das principais coisas para a população brasileira entender é que quando a gente fala sobre o MST, nós não estamos atacando o discurso deles, porque o discurso é lindo, o discurso é apaixonante. Comer comidas agroecológicas sem agrotóxicos, né? Eles usam pejorativamente os agroquímicos com os agrotóxicos.
eles são a favor da justiça social para o pobre. Até a constituição dessa palavra justiça social é uma mentira. Porque, afinal, se a gente for exercer justiça para grande parte de uma população pobre, a gente vai perceber que não foi somente falta de oportunidade. Eu sou uma pessoa que vim da extrema miséria. E eu sei que a vida de uma pessoa nessa condição, ela não é somente sobre oportunidade, ela é sobre escolhas erradas que ela tomou na vida, sobre falta de engajamento para trabalhar, para conquistar. Muitas dessas pessoas são realmente acomodadas recebendo auxílio do governo. Então, se fôssemos para exercer justiça, nada daríamos a algumas pessoas que hoje estão em condição de miséria. O que nós fazemos, e aí por isso nós temos no Brasil uma cultura chamada cultura cristã, é exercer misericórdia com essas pessoas. Então não é justiça social. Quando a gente faz o trabalho social, não estamos fazendo justiça, estamos fazendo misericórdia, estamos fazendo caridade, estamos ajudando pessoas. Mas essas pessoas, elas precisam entender que isso é caridade para que elas despertem e comecem a mudar o pensamento, tomar novas atitudes, trabalhar com mais engajamento, e certamente existe oportunidade para quem quiser trabalhar no Brasil e prosperar, porque o nosso país é o melhor país do mundo, é um país com a melhor gente, com o melhor clima, com a melhor terra, é um país riquíssimo. Então tem oportunidade para prosperar aqui nesse país sim, não precisamos de movimentos como esse movimento terrorista, que é o MST.